Tiago capítulo 2, versículo 14. Diz assim a santa palavra de Deus: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes dete as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Irmãos, existe um segredo. Estamos aqui no 7º passo para receber o milagre. Existe um segredo em relação à fé, e esse segredo é revelado aqui pelo apóstolo Tiago. A ação da fé. O 7º passo para receber o milagre ou a cura do Senhor é louvar o Senhor pela resposta à sua oração e confiar na sua promessa. A palavra de Deus, ela fala sobre, em Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o que aconteceu com o patriarca Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. A palavra de Deus está dizendo aqui que Abraão, ele creu contra a esperança, porque Abraão, ele colocou a sua fé nas promessas de Deus. Quando Deus falou para Abraão, ele viu o Senhor em visão, o Senhor levou para fora e disse assim: Abraão, olha para o céu. E Abraão olhou para o céu, e Deus falou: assim será a tua descendência, como as estrelas do céu. Ele já era de idade, ele tinha quase 100 anos. Sara não podia ter filhos, ela era estéril e também era idosa. Mas Deus, ele falou para Abraão que de Sara ia vir o descendente chamado Isaque. E diz a Bíblia que quando Deus falou para Abraão: assim será a tua descendência, Abraão creu na palavra do Senhor. Ele creu contra a esperança, porque o corpo dele amortecido não lhe dava nenhuma esperança dele ter um filho. O corpo da mulher dele amortecido, o ventre dela amortecido, o ventre morto, estéril, e ela já idosa, não lhe dava esperança para ter um filho prometido. Mas o que dava a esperança era a palavra de Deus. A palavra de Deus ficou acima da esperança. E diz a Bíblia Sagrada: e não enfraquecendo na fé. Quando Deus prometeu esse filho a Abraão, que viria de Sara, a Bíblia diz que Abraão louvou a Deus, glorificou a Deus, agradecendo a Ele pela bênção que ele não tinha recebido ainda, mas que ele acreditava que Deus iria lhe dar. Nós entendemos aqui nesta palavra, diz a Bíblia aqui no versículo 19 de Romanos 4: e não enfraquecendo na fé, não atendendo
atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois ele era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Mas a Bíblia diz aqui: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A fé dele foi fortificada porque ele creu na promessa. Olha, o Senhor disse que vai me curar, ele já levou minhas enfermidades, então eu vou adorar ele porque ele já me curou, eu já recebi a cura, porque ele já levou naquela cruz do Calvário. Antes de receber a cura, você deve glorificar o nome do Senhor pela cura que ainda não chegou, mas ela vai chegar através da promessa de Deus. Muitas vezes nós falamos que temos fé, fazemos campanha de oração pela cura, pela libertação de alguém, mas quando nós vemos uma coisa contrária àquilo que nós esperamos, começamos a se queixar. Eu estou orando tanto, mas essa dor não sai do meu corpo. Eu estou orando tanto, mas essa dor continua, essa enfermidade continua. Eu estou orando tanto, mas aquele rapaz não muda. Eu estou orando tanto, mas meu filho não muda. Isso não é fé. A fé, Tiago, ele falou aqui, que a fé, ela tem que ter uma ação, porque a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela não vai operar o milagre, porque a palavra de Deus diz aqui, no versículo 21, de Romanos capítulo 4, diz aqui: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Abraão, ele estava certíssimo, ele não estava com nenhum tipo de dúvida, ele acreditava que aquele que prometeu a ele a promessa, ele era poderoso para fazer o que ele prometeu. Amém? Então, quando você está pedindo algo para Deus, uma cura, uma libertação, uma salvação, um milagre qualquer, você deve agradecer todos os dias, porque quando você está agradecendo, você está firmado na palavra. Quando a Bíblia diz, ele levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades, ele levou a minha dor, a minha enfermidade. Então, em cima dessa promessa, a minha fé, ela vai fortificar se eu der glória a Deus. A minha fé vai ser fortalecida se eu der glória a Deus. A minha fé vai ser fortalecida se eu agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já levou essas dores naquela cruz, já levou minhas enfermidades. Obrigado, eu te glorifico o teu nome. Mesmo que a dor continue, você deve glorificar para que você veja o milagre acontecer na sua vida. Isso é fé. A palavra de Deus diz que Jonas, quando ele estava no ventre do peixe, ele fez uma oração, sacrificou com a voz de agradecimento. Ele orou agradecendo a Deus pela sua libertação, estando ainda dentro do ventre do peixe. Eu agradeço a Deus porque o Senhor me libertou. E quando Jonas estava agradecendo a Deus dentro do ventre do peixe, o Senhor falou para o peixe: vomita Jonas agora. E o peixe vomitou Jonas na praia, porque ele estava lá agradecendo a Deus pela sua libertação do ventre do peixe. A palavra de Deus diz também que quando Deus falou para Josué e para o povo de Israel: eu vou entregar nas mãos de vocês a cidade de Jericó, aqueles muros vão cair, mas vocês vão rodar 7 dias
em volta daquele muro sem falar nada. Vai rodar mais 7 dias. Durante 7 dias vocês rodam o exército, mas bem na frente tem que estar as trombetas, bem na frente tem que estar a arca da aliança. E os muros estavam de pé. Os muros que ninguém podia derribar da cidade de Jericó, eles eram tão largos que tinha casa construída em cima. A casa de Raabe era construída em cima do muro de Jericó. E diz a Bíblia que Josué, cumprindo a palavra de Deus, ele disse: vamos fazer isso, vamos rodear a cidade uma vez, vamos rodear a cidade 2 vezes, ou 3 vezes, tudo em silêncio. Mas no 7º dia nós vamos dar o grito de vitória, um grito de louvor a Deus, um grito de adoração a Deus, porque quando nós dermos o grito de louvor e adoração a Deus, as muralhas vão cair. E foi o que aconteceu. Josué seguiu a orientação do Senhor Jesus Cristo, e quando foi no 7º dia, eles gritaram a vitória, eles louvaram o nome do Senhor, ao redor daquela cidade de Jericó, e as muralhas começaram a cair, as muralhas começaram a desabar, e o povo de Israel entrou na cidade de Jericó e derrotou seus inimigos. Aleluia. A fé é ação. Eles acreditaram na palavra do Senhor e eles agiram. A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus curava as pessoas, Ele falava para as pessoas fazer aquilo que não podia fazer. Quando o Senhor curou o paralítico, lá em Marcos 11:12, o Senhor Jesus disse para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico não podia levantar, mas o Senhor falou: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quando o Senhor Jesus falou estas palavras, o paralítico creu na palavra do Senhor e não na situação que ele se encontrava. E quando ele creu na palavra do Senhor, ele agiu em cima da palavra do Senhor Jesus. E ele se levantou, ele agiu. Aí foi a ação do paralítico. Ele agiu. E quando ele agiu, o milagre aconteceu. Assim aconteceu também em Marcos 3:5, com o homem da mão ressequida. O homem tinha a mão seca. E diz a palavra que o Senhor Jesus falou para ele ir para o meio, na sinagoga, que é o lugar onde lia a palavra de Deus, para o meio da sinagoga, e o Senhor disse para ele: estende a tua mão. Tanto o paralítico como esse homem da mão ressequida, eles não começaram a questionar o Senhor Jesus. O paralítico não falou para o Senhor: mas Senhor, eu sou aleijado, como é que eu vou me levantar? Eu sou aleijado. O homem da mão ressequida, quando Jesus disse assim: estende a tua mão, ele não chegou questionando, dizendo assim: Senhor, a minha mão está seca, como eu vou estender essa mão seca? Eles agiram em cima da palavra do Senhor Jesus. E é isso que temos que fazer. É a fé e a ação.